Olá, gente, tudo bem? Bom, vamos começar a resolver aqui algumas questões da banca SES Gran Rio. A matéria agora é a análise combinatória. É um tema que eu costumo dizer que pode apresentar questões muito fáceis e questões muito complicadas, tá? O examinador tem aqui um campo muito vasto para estar explorando diversas situações e combinando os diversos tópicos aqui desta matéria e pode realmente trazer algum transtorno para a gente. O ideal é que a gente resolva muitas questões, tá? Principalmente da banca, para entender um pouco o perfil do examinador e você ir para a prova já com uma certa experiência de como que as questões podem ser cobradas, tá? Então, muito exercício, muito exercício. A gente começa com uma questão aqui da Petrobras, é uma questão de um nível maior, até porque para uma questão, um concurso de nível superior e Petrobras, né? Normalmente o nível realmente é um pouco assim. Mas nada que assuste, vamos entender que o que o problema quer. Um certo time de vôlei possui 15 jogadores. Então aqui está, uma informação já importante, 15 jogadores esse time possui. E aí o que acontece? Ele diz para a gente como que esses 15 jogadores estão distribuídos. 4 são meias de rede, 5 são ponteiros, 3 são opostos e 3 são levantadores. Então nós temos 1, 2, 3, 4 posições ali de jogadores em quadra. Desses jogadores, 12 devem ser relacionados. Então ele tem que selecionar 12 jogadores para uma partida, sendo que dentre esses jogadores relacionados, veja, dentre os que vão ser relacionados, deve ter pelo menos um levantador. Então, um levantador precisa ir. A gente tem aqui levantadores, 3. Um oposto, 2 ponteiros e 2 meios de rede. Então, essa galera a gente tem que levar, tá? Então, ele já me impõe aqui essa obrigação, ele já me impõe essa exigência, né? Isso aqui é uma restrição. Então, quando o examinador obriga que a gente faça isso, que a gente selecione esses jogadores, ele já está mais ou menos dizendo o que nós temos que fazer, tá bom? Bom, para compor o time titular. Então, repare que o time titular é formado por 1, 2, 4, 6 jogadores, evidentemente. O treinador deve especificar na súmula quem serão os jogadores titulares e quem serão os reservas. Observe que interessante, esse problema você tem que levar 12 jogadores, certo? Certo. Professor, 6 serão titulares? Exato. Dentre os titulares nós temos que ter esses jogadores aqui, tá? Professor, os outros 6? Os outros 6 serão reservas. Bom, e nós vamos escolher os reservas como? O examinador não colocou nenhuma restrição para a gente escolher os reservas, tá? Então, a solução começa da seguinte forma. Vamos pensar? Seguinte, nós temos aí 15 jogadores, como ele bem diz. Então, aqui é nosso total. Jogadores. Pronto. A primeira restrição que ele colocou para a gente, e eu sempre digo, em análise combinatória, a gente sempre começa a resolver o problema pelas restrições, tá? Pessoal, como assim a restrição? Ele falou para a gente escolher, né, jogadores específicos para serem titulares. Como assim? Ele pediu para a gente levar. Tem que ter um levantador. E aí você vai procurar entre os 15 jogadores quantos levantadores nós temos aqui. 3. Então, professor, quer dizer que eu tenho que escolher um levantador entre 3 levantadores? Isso. E aqui eu já vou falar de uma coisa que é muito importante também. O que é escolher um levantador entre 3 levantadores? É um grupo maior, 3 jogadores, no caso levantadores, eu vou escolher um. Agora a pergunta é a seguinte: esse levantador que eu estou escolhendo, existe alguma característica que individualize? Ou simplesmente o examinador está sugerindo que a gente escolha uma pessoa entre 3 pessoas, no caso um levantador entre 3 levantadores? Só é só escolher pelo que ele está falando aí. Você tem 3 levantadores, escolhe um. Isso mesmo. Essa análise é importante porque a gente consegue concluir que o problema é de combinação, ou seja, escolher um jogador entre 3 envolve simplesmente um problema de combinação. Porque se tivesse algum elemento que diferenciasse esses levantadores, aí eu já teria uma situação envolvendo o arranjo. Então veja bem, só para resumir aqui. Escolher um levantador entre 3 envolve um problema de contagem, né, associado, né, à combinação. Tá? Da mesma forma que nós vamos escolher um oposto. Quantos opostos nós temos? 3. Então, eu vou escolher um entre os opostos. É só escolher. De novo, ele não falou nada
que vá diferenciar esse jogador oposto, tá? Os dois ponteiros a gente tem que escolher. Bom, onde que estão os ponteiros? Aqui, ó. Nós temos 5, né? E aqui nós temos que escolher dois meios entre 4. Então o examinador coloca aqui para a gente o que ele quer fazer para montar o time titular. Então o time titular vai ser montado da seguinte forma. Então, vamos explicar aqui. Então é o time titular. Um problema de um nível um pouquinho maior, tá bom, gente? Mas a gente resolve, a gente dá conta. Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos escolher, então, o levantador. Nós vimos que o levantador são 3, então basta fazer a combinação de 1 tomada 3. E aqui é muito fácil, porque toda vez que a gente combina n, né, a quantidade de elementos com o número 1, isso vai dar o próprio 3. Vezes, então a gente vai escolher um levantador e um oposto e um ponteiro e dois ponteiros e dois meios. Por isso o professor está utilizando aqui a ideia da multiplicação, tá bom? Bom, os opostos, nós temos também 3 opostos, e aí nós vamos escolher um para formar o time titular. Veja, ponteiros, nós temos lá 5 ponteiros, agora nós vamos ter que escolher 2, eu tenho 5, vamos simplesmente escolher 2 para levar aí para formar o time titular. E por fim, temos aqui que escolher 2 meios de rede entre 4 meios de rede, tá bom? Então veja, nós estamos selecionando esses jogadores entre 15, tá? Entre 15 jogadores que o problema forneceu para a gente. Se somarmos aqui, 3, 6, 11, 14, 15, tá bom? 15 é a quantidade de jogadores. Professor, então vamos lá montar esse time titular? Vamos. Essa primeira conta aqui, a combinação de 3 tomada 1, gente, você já pode ir direto, é o próprio 3, tá? A combinação de 3 tomada 1, de novo, é o 3. Já essas duas combinações, aí nós vamos ter que fazer, tá bom? Vamos fazer essa aqui, ó. E depois nós vamos calcular essa aqui. Professor, bem, como é que é a forma de combinação? Combinação de n elementos tomada em p partes, ó, n 5. Vou escolher 2 em 5. N é 5, P é o total. Ou P a parte e 5 é o total. É sempre esta fórmula que vai permitir que a gente faça essa continha, tá? Calcule isso. P fatorial. Bom, no nosso caso, a gente tem que fazer a combinação aqui de 5 tomado a 2. Então, lá vai. 5 fatorial sobre, ó, o P é 2 fatorial, a gente diminui. 5 menos 2, ó, 5 menos 2, isso vai dar 3 fatorial, tá bom? Continuando aqui, ó, vamos ter 5, eu vou abrir o fatorial 5, 4, 3 fatorial, vou parar porque aqui embaixo eu já tenho a presença de um 3 fatorial e eles vão simplificar. 2 fatorial está aqui, simplificou, lá em cima dá 20, divide por 2, que é 2 vezes 1, né? 2 fatorial, isso vai dar exatamente 10. Bom, então nós já achamos o resultado desta continha aqui. Ou a combinação de 5 tomada 2 é o próprio 10. Pronto. E por fim, vamos fazer agora a última combinação, que é esta cá. Fizemos esta, que está aqui. Agora vamos fazer a segunda combinação, que é essa tomada 4, tá? 4 tomada 2. Então, combinação de 4 tomada 2 vai ser igual 4 fatorial, ó, 2 fatorial, 4 menos 2, 2 fatorial, viu, gente? Já vai ganhando velocidade na sua resolução. Isso é bem importante em prova de concurso. Por 2 fatorial próprio 2 e 2 fatorial que vai simplificar. Isso vai dar 12 e aqui embaixo divide, vai dar 6. Pronto, já chegamos ao resultado também da nossa segunda combinação. Tá ele aqui, ó, vezes 6. E agora é só responder essa conta, que aí a gente chega no resultado, na maneira como nós vamos montar o time titular, seguindo a restrição que o examinador sugeriu, tá bom? Aqui nós temos 9, 90, 6, 6, 24, 48. Isso aqui vai dar 480, né? 480 vezes 10, ó. 6, 6, 24. 6 vezes 9 é 27, 54. 54 vezes 10, isso dá 540. Aqui é a forma como nós temos as possibilidades que a gente tem de montar o time titular seguindo esta restrição que ele nos deu, certo? Escolhendo 6 jogadores. Professor, mas são 12. Isso. E agora nós vamos escolher os reservas. Bom, observe que o examinador não colocou nenhuma restrição nos reservas. O titular nós já montamos, agora vamos calcular os reservas. O professor ainda tem que fazer isso? Tem. Ele falou de quantos modos você pode escolher os titulares e os reservas. Ó, e
os reservas. Isso aqui é importante para a gente entender no final como que a gente vai fechar esse problema, tá? Bem, então vamos pensar o seguinte. Quantos jogadores nós tínhamos? 15. Professor, nós já escolhemos 6 para serem os titulares, não foi? Sim. Se nós já escolhemos 3 para serem os titulares, esses aqui são os titulares, veja, lá nós calculamos todas as possibilidades de escolher titulares, mas nós vamos escolher 6 para serem os titulares. O que nós achamos, esse valor aqui, ó, é a quantidade de modos de fazer essa escolha, mas nós vamos escolher 6 pessoas, tá bom? 6 titulares. Com isso, o que acontece? Sobraram 9, 5 menos 6, sobraram aqui 9 jogadores. Esses jogadores, eles serão escolhidos aleatoriamente para formar lá o time reserva. Veja que o examinador não colocou nenhuma restrição nessa escolha. Professor, então quer dizer que eu vou escolher 6 em 9? Sim. Simplesmente, nós vamos aqui resolver uma combinação de quanto? Combinação de 9 elementos, que são os 9 jogadores que estão, né, que restaram lá. 9 jogadores que restaram. Então, combinação de 9, nós vamos escolher quantos? 6, que serão 6 reservas. Então pronto, vamos fazer a conta? Vamos lá. 9 fatorial, 6 fatorial, 9 menos dá 3 fatorial. Vamos abrir o fatorial de cima, só até o 6, né? Então vamos ter 9, 8, 7, 6 fatorial paramos, porque embaixo já tem um 6 fatorial que será simplificado. E o 3 a gente vai abrir para 3 vezes 2 vezes 1, tá bom? Cancela esse com esse. Esse 3 a gente consegue simplificar aqui no 9, fica 3, tá bom? Cuidado aí, tá? Estamos fazendo aqui as simplificações. Simplifiquei esse 3 nesse 3, ficou 3. E posso simplificar o 2 também aqui no 8, ó. Vai sobrar o 4 lá em cima. Bom, então aí o que nós temos para finalizar? Nossa conta é 3 vezes 4 vezes 7, tá? 3 vezes 7 dá 21 e 21 vezes 4 dá 84. Então aqui nós temos um total de 84 modos de escolher os reservas. Aqui são os reservas. Prontinho, pessoal. E aí? O que eu vou fazer com esses dois resultados? Simples. Nós não temos que levar jogadores titulares e reservas? Nós temos que levar jogadores titulares e reservas. Não é jogador titular ou reserva, é um e outro. E por que eu estou chamando a atenção para essa ideia? Porque o I, na análise combinatória, também lá na probabilidade, tem a ideia de produto. Então, o total de opções que nós temos aqui é o seguinte. Nós vamos ter que escolher 84 reservas e, daí a pouco eu vou ter que multiplicar, né, com aquele outro resultado lá, 500, então 84 vezes 540. Então, essa é a maneira de a gente combinar todas essas possibilidades de levar titulares e reservas, 12 jogadores no caso, escolhidos dentre os 15, seguindo aquelas restrições que o examinador colocou. E aí é só fazer a continha, tá? Vamos aqui, a gente vem aqui no canto, ó, e faz a continha aí, vezes 54, e vamos marcar lá nosso resultado. Aqui vai dar 16, que vai 1, 32 vai dar o 33, o 4 aqui vai dar 20, que vai dar 2, vai dar 40, e aqui vai dar 42. A gente soma, 6 dá 3, aqui é 5, aqui vem 4, veja que tem um zerinho aqui, ó, nós vamos acrescentar, isso vai dar 45.360, é o nosso gabarito, ou seja, há como você fazer essa escolha, essa montagem dos times aí entre titulares e reserva, com esta quantidade aqui de opções, tá bom? Bom, como eu disse, uma questão um pouco mais elaborada, né? 45, onde é que tem esse resultado aqui? 45 é a letra D. Também é um concurso de um nível bem mais alto, para superior, inclusive. Mas, como eu disse a vocês, é só seguindo, ajustando, né? Passo a passo aí que a gente consegue desenrolar. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Até a próxima questão.